se nós temos sido assistidos naquilo que é nos necessário, se nós temos tido roupas que aquecem o nosso corpo, casa que nos protegem do sol e do frio, nós precisamos compreender que isso é a manifestação da graça de Deus para conosco. Não é resultado exclusivo do nosso esforço, da nossa competência profissional, do nosso trabalho, porque a gente jamais pode esquecer que quem nos dá a saúde é Deus. Quem fortalece as nossas pernas é o Senhor. Quem nos dá sabedoria para termos discernimento naquilo que a gente faz é o nosso Deus. Então nós nunca podemos nos esquecer que nós somos agraciados por Deus. E esse é o fundamento aqui da recomendação que Deus dá aos seus homens, aos líderes da igreja, daquela comunidade ali, para que eles cuidassem do órfão e da viúva. É como Deus mostrasse, olha, vocês eram escravos, miseráveis, oprimidos na terra do Egito. Mas eu vos libertei. Eu vos concedi liberdade. E se vocês foram alvos da minha graça e do meu amor, cuidem também daqueles que necessitam. Esse é o fundamento aqui. Segunda questão importante, vejam, o desprezo para com os necessitados, o abandono da igreja para com o órfão e a viúva, acende a ira de Deus. E se existe algo que nós precisamos ter o temor de Deus no coração, é quanto a isso. De Deus a gente não zomba. E Deus é fogo e fogo consumidor. E nós fazemos aqui, e a igreja tem sido muito bem instruída nesse sentido, que quando a gente recebe alguém à comunhão da igreja, o que os membros fazem? Eles se colocam de pé, estão lembrados disso? A gente se compromete a orar por essas pessoas e a cuidar dessas pessoas caso eles passem por necessidade. E esse compromisso nós fazemos com quem? Com Deus. Então nós precisamos ter zelo quanto a essa questão. Então, na antiga aliança, havia um grupo dos sacerdotes que tinham a incumbência, a responsabilidade principal de zelar para que não houvessem necessitados, aflitos dentre o povo de Deus. Segunda consideração que eu faço, nós nunca podemos nos esquecer que o cuidado com os necessitados está ligado ao caráter de Deus. Isso aqui é lindíssimo. O cuidado com os necessitados está ligado ao caráter de Deus. Abra por gentileza sua Bíblia no Salmo 68, versículo 5. Salmo 68, versículo 5. Dificilmente a gente ora usando esses predicados a Deus, né? A gente lembra que Deus é misericordioso, que Deus é santo, que Deus ele é justo, que Deus ele é amoroso, que Deus ele é reto, que Deus ele é puro. Mas olha só como o Salmo 68, 5 nos apresenta a Deus. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. A gente não ora, né, Vânia, assim, dizendo, Senhor, Pai dos órfãos. Né? A gente não ora, Senhor, Deus das viúvas. Mas é assim que se apresenta o Senhor. Como sendo aquele que especialmente cuida dos necessitados. E a ideia aqui, em sua santa morada, nos dá a ideia de que Deus, ele com o seu olhar, ele vê a todos. E a igreja, se ela é negligente na sua responsabilidade, Deus vai ver? Vai. Se a igreja falhar no cumprimento da sua missão, isso vai passar desapercebido pelo Senhor? Não. Deus, ele vê, e a gente não pode esconder isso do Senhor. E agora, uma terceira consideração para a gente encerrar esse bloco aqui, ligado sobre o cuidado dos necessitados na antiga aliança, e esse é um ponto muito importante aqui, que o cuidado com os necessitados, ele está intimamente ligado com a aceitação do culto. Vou repetir essa tese. E os diáconos de plantão, por gentileza, prestem muito atenção nisso.
O cuidado com os necessitados está intimamente ligado ao culto. Uma igreja que não cuida dos necessitados, do órfão e da viúva, Deus não aceita a adoração. Pode ter um lindo coral. Os mais talentosos, Nicole, músicos e cantores. Pode ter o mais exímio pastor e pregador, que não é o caso deste que vos fala. Mas por mais belo que seja o culto, por mais belo que possa ser, bela que seja a liturgia da igreja, por mais afinado que sejam os cantores, por mais talentosos que sejam todos os instrumentistas, se a igreja não cuidar dos órfãos e necessitados, Deus faz ouvidos mocos à igreja. Deus não ouve as orações e a adoração da igreja. Pastor, da onde o senhor está arrumando isso? Muito bem, aí tem que fundamentar, né, uma afirmação pesada dessa. Isaías 1, de 12 a 17. Isaías 1, de 12 a 17. Isaías 1, 12 a 17. Muito bem. Encontraram aí? Sim? Muito bem. Todos acharam? Ótimo. Vamos ler alternadamente? É um texto longo, para a gente não fugir o nosso olhar à palavra de Deus. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu? Isso é uma pergunta que Deus está fazendo. O só pisar de os meus átrios, a igreja. Vamos parar por aqui. Rapidinho, para a gente entender. Não faltava culto. Não faltava sacrifício. Não faltava obediência às datas. Então, assim, externamente, tudo aquilo que havia de preceito quanto à questão da adoração estava sendo cumprido. O sacrifício, o altar, o sacerdócio, as datas. Se você olhasse, você fala, uau, que zelo, que rigor. Todas as leis estão sendo atendidas, todas as leis estão sendo observadas. Externamente, a adoração era muito bela, o serviço era muito belo, mas aos olhos do Senhor, aquilo era abominável. Daí, uma questão muito importante para a gente pensar. Deus, ele não se agrada apenas daquilo que externamente a gente oferece, mas mais importante do que todo o aspecto estético e até mesmo a obediência litúrgica, guardem bem isso, vai a condição nossa como adorador. Volta-se, podemos ter um culto lindo, mas se esse culto ele serve para encobrir a multidão das nossas iniquidades e pecados, isso é abominável diante de Deus. E isso, infelizmente, acontece em muitos contextos. Infelizmente, muitos crentes têm uma vida entregue, dissoluta à iniquidade, ao pecado, vivem alheios de uma vida de santidade, mas pensam que se chegar no domingo, erguer as suas mãos para os céus, cantar, fechar os olhos, se ajoelhar e orar, Deus vai se esquecer de tudo. Que Deus vai perdoar. Que nada vai acontecer. Irmãos, não nos enganemos. Deus, ele não suporta, não
tolera a iniquidade associada ao ajuntamento solene, ao culto. Ao culto. Prossigamos. Versículo de número 14. As vossas festas da lua nova e as vossas associações, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Palavra dura de Deus, né? Estou cansado de a sofrer. A igreja. Pensou, Deus não ouvia a adoração? Deus não ouvia a oração do povo? Isso pode acontecer? Pode. O que faz separação entre nós e Deus? A iniquidade, o pecado. E uma questão muito séria, muito séria. Nós não podemos nos esquecer do princípio da representatividade e da coletividade. Vou repetir isso aqui. Nós não podemos nos esquecer do princípio da representatividade e da coletividade. O que eu quero dizer com isso? Se você está vivendo em pecado, entregue ao pecado, de uma forma dissoluta, proposital e intencional, se você está vivendo em pecado e não está se arrependendo, não está mudando de vida, não está procurando se corrigir diante de Deus, você está sendo uma pedra de tropeço para a vida da igreja. E por sua causa, Deus não aceita a adoração da igreja. Tu já parou para pensar nisso? Pastor, de onde o senhor está inventando isso? Fundamentação bíblica. Vamos lá. Novo Testamento. A Bíblia não diz que nós não somos o corpo de Cristo? Sim ou não? Se um membro do seu corpo está doente, o que acontece com o restante do corpo? O corpo todo fica doente, sim ou não? Então, você tem responsabilidade para ir com a igreja. Se você está enfermo pelo pecado, toda a igreja está o quê? Enferma pelo pecado. É o princípio da representatividade e da coletividade. Por isso que na igreja nós precisamos cuidar uns dos outros e estimular uns aos outros a um viver o quê? Santo. Segundo fundamento, lembremos do pecado de Acã. Lembra dessa história, sim ou não? Pecado de Acã. Deus havia dado uma ordem ao seu povo: destruam a cidade de Jericó e não peguem nada daquele povo. Mas Acã, movido pela cobiça, ele tomou alguns objetos que foram condenados por Deus e escondeu. Na guerra seguinte, contra a cidade pequena de Ai, era dada como certa a vitória, porque o povo estava animado. Nós vencemos Jericó, que era Jericó, Deus abençoou, as muralhas caíram, a gente cantou, vem com Josué lutar em Jericó, e vencemos. Agora a cidade de Ai, esse povinho, vão tomar uma surra, vão tomar uma peia. A gente não precisa nem ir com todo o exército. Vai só uma parte, porque a vitória é fácil, a vitória é garantida. O que aconteceu? O povo de Deus é derrotado e os homens de Israel são mortos em combate. E foram mortos por causa de quem? Do pecado de Acã. Então, guarde bem isso. Guarde bem isso. Se você está vivendo em pecado, a igreja sofre por sua causa.
se você está vivendo deliberadamente, intencionalmente, propositalmente na prática do pecado, o culto dessa igreja não está sendo aceito por Deus por sua causa. Endireita o teu caminho hoje em nome de Jesus. Conserta a sua vida. E não seja uma pedra de tropeço para o povo de Deus. Amém, igreja? Assim seja, no nome de Jesus. Vamos prosseguir? Parei em que versículo? 16. Obrigado. Essas minhas notas de rodapé aqui, às vezes eu me perco. Mas vamos lá. Eu preciso voltar aqui e chegar no meu texto, aonde eu quero chegar. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vós. E aqui vem então o meu, perdão, 16, né? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vós, seus atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Versículo 17 agora a igreja. Qual que é o pecado aqui denunciado? O abandono com os necessitados. Perceberam? Aos meus diáconos aqui de plantão, se nós não cuidarmos dos necessitados, se nós não atendermos a causa do órfão e da viúva, se afligirmos e negligenciarmos aqueles que precisam, Deus não aceitará a nossa adoração.